Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 8 de outubro. A gente piscou e o sábado voltou. Caramba, como passa rápido. Vamos lá, um dia lotado de jogos, mas um dia para ter muita atenção. Você que é apostador, você que é trader, você que é um cara que chegou agora, recreativo, eu vou te dar algumas... Vou te ajudar a ter algumas ideias, principalmente de trabalho nos jogos direcionados mais para a Europa, porque eu quero chamar atenção para o fato da Liga dos Campeões acontecer já na semana que vem de novo, tá? E isso vai influenciar muita coisa, provavelmente, nesse fim de semana, tá? Principalmente nesse sábado, porque geralmente as equipes de sábado jogam mais pro início da semana na Champions. Então provavelmente vou jogar na terça ou na quarta-feira. Na terça, provavelmente, né? Então eu queria chamar a atenção para vocês, para essas equipes. Tem muita pegadinha por aí, tem muita equipe que vai poupar alguns jogadores, tem muita equipe que vai colocar jogador titular em campo, mas não vai estar tão focado assim. Então, muito cuidado, tá? Antes da gente começar, se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu tenho que atualizar esse número, estamos chegando a 190 mil inscritos neste humilde canal sobre o trade esportivo. Muito obrigado pela moral. Super cotação, já vou avisar antes para dar tempo de você se registrar se você não tem conta na Betfair. Cotação de 15 para o ambas marcam entre Corinthians e Flamengo, primeiro jogo lá na Arena Corinthians, final da Copa do Brasil. Excelente preço na minha opinião, tá? E se você vai criar sua conta, aproveita, rola a página para baixo e verifica ali no primeiro comentário fixado como você faz para participar do sorteio aqui do canal da minha parceira Betfair, que te dá R$30 por dia no sorteio aqui do Bom Dia Mercado. Beleza? Então vamos começar sem mais delongas, porque o planejamento de sábado é longo. Se você tem pressa, já acelera o vídeo. Eu não vou conseguir colocar os tópicos, mas se você, se você for um cara abençoado por Deus e quiser fazer esses tópicos aí nos comentários, é muito mole. Você só coloca o tempo do vídeo 00.00, ou seja, a minutagem, e escreve o que eu falei. Você vai me ajudar muito, porque, é muito complicado para mim, tô numa correria danada. Mas se você quiser fazer, Deus te abençoe. Vamos embora? Vamos começar então falando de Bundesliga 1. Né? Primeiro falar da Alemanha, né? Minha xodozinha. O jogo mais importante do dia é o Der Klassiker, ou o clássico, que é Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Hoje, talvez o clássico alemão mais apelativo, que mais tem torcida. Né? Venderam esse clássico, obviamente, atualmente, como o maior clássico da Alemanha. Não acho que seja, acho que a maior rivalidade na Alemanha é do Borussia contra o Schalke, né? Tinha uma rivalidade muito grande também entre o Bayern de Munique e o 1860 Munique, mas o dinheiro chegou, as coisas melhoraram para o lado desses dois aí, e Bayern de Munique e Dortmund vêm protagonizando grandes clássicos, inclusive brigas também na parte de contratação. O Bayern pega muito jogador do Dortmund, enfim, tá? Para mim, é o principal jogo da Alemanha e provavelmente o jogo de maior liquidez e o jogo que eu vou ter mais atenção, tá? Por mais que exista a questão da Liga dos Campeões nesse meio de semana, o Bayern de Munique está muito confortável, porque o Bayern venceu o Barcelona em casa, a Inter na Itália e o Vitória Pilsen em casa, então já chegou a 9 pontos em 3 jogos. E o Borussia Dortmund, apesar de ter perdido para o Manchester City na Inglaterra, onde fez um bom primeiro tempo, ele venceu o Copenhague na Alemanha e venceu o Sevilha na Espanha. Então também está com 6 pontos ali, não está garantido, mas já melhora bastante a sua situação. Então todos os dois podem focar aqui no clássico. O Bayern de Munique, faz tempo que eu não vou dizer isso, mas o Bayern de Munique tem a mesma pontuação do Dortmund. Ou seja, uma vitória ali, para cá, qualquer um dos dois times já faz provavelmente a equipe despontar. Para mim, esse campeonato alemão desse ano, a gente pode ter algumas surpresas, tá? Mas talvez do segundo colocado para baixo. Acho muito difícil o Bayern não acelerar em algum momento e ganhar, tá? Mas, geralmente, quando essas duas equipes se enfrentam, a gente teve a vitória do Bayern em 2022, 2 vitórias do Bayern em 2021, mais uma vitória do Bayern em 2021 e outra vitória do Bayern em 2020. Ou seja, isso aqui é paternidade, né? É só registrar no cartório. Isso aqui é freguesia, tá? Porém, o tempo é outro, né? O Bayern de Munique perdeu o Lewandowski, ele não tem mais o seu grande goleador. Hoje o Bayern de Munique faz gols com o Leroy Sané, com o Mané, com o Goretzka, com o Kimmich, ou seja, é bem dividido.
Só que o Dortmund também perdeu o Haaland. Hoje o Dortmund precisa do Mokoko, do Bellingham, do Anthony Modeste, que até hoje não conseguiu demonstrar um bom futebol no Dortmund, foi uma aquisição por oportunidade. Então assim, hoje de novo, espremendo a laranja, o Bayern é melhor. Né? E ouso dizer que talvez dos últimos tempos seja o confronto mais desequilibrado. Posso estar falando besteira aqui, né? Porque para mim o fato do Reus não estar em campo no Dortmund, eu acho que ele não vai jogar, vou até dar uma conferida para ver se eu não estou falando besteira. O fato do Reus não estar em campo, por mais que o Brandt esteja numa excelente fase, o Julian Brandt que veio do Leverkusen, talvez seja a melhor fase dele no Dortmund. Para mim, hoje o Bayern tem um elenco, um coletivo muito melhor. E tem de onde tirar, tá? Então, qual que é o grande problema do Dortmund, do Bayern hoje? É a parte defensiva. Ainda é um time que tem batido cabeça e cedido muita oportunidade. Principalmente se a gente colocar os últimos jogos do Bayern fora de casa, a gente vai ver aqui empate contra União Berlim, a gente vai ver derrota para o Augsburg, né? Então, não é uma temporada assim tão consistente do Bayern, mas é um time que está evoluindo e daqui a pouco acelera. Para mim, o Bayern é favorito e eu vou procurar momentos do jogo para estar contra o Dortmund, tá? No Leia a Pior Equipe em Campo. Janelas de superioridade do Bayern, tá? Se eu ver que é um jogo de mais trocação, onde o Bayern está chamando o Dortmund para cima, eu vou trabalhar, obviamente, a favor de gols. Lembrando, é sempre bom lembrar vocês, para marinheiros de primeira viagem, todo jogo tão apelativo como esse, onde as pessoas já esperam bastante gol, aqui a gente tem 3x1, 3x2, 3x1, 4x2, 3x2, os mercados de gols já vão estar amassados. Então não adianta você abrir o mercado e falar, caralho, perdão da palavra, né? Pô, o mercado tá muito amassado, não tem valor e tal. Calma, vamos tentar conectar um valor com a expectativa do jogo. É óbvio que o mercado já vai saber que esse jogo tem uma expectativa over e vai, obviamente, ajustar os preços. Tá? Então, talvez nesse jogo, você pode ter mais valor no under. Tá? Eu não trabalho under, já trabalhei um dia na minha vida, mas talvez em alguns momentos desse jogo o maior valor seja no under. Isso não significa que o jogo vai terminar 0x0. Significa que em algumas janelas você vai ter uma correção muito brusca do under se o Dortmund e o Bayern não estiverem correspondendo em campo do jeito que o mercado espera. Tá? É muito mais fácil você encontrar valor nesse tipo de jogo em janelas de under do que no over. Tá? Porque o mercado já está esperando um jogo para muitos gols. Tá? Então tem que saber dosar suas expectativas e principalmente a sua metodologia. Esse é o principal jogo para mim na Alemanha. Quero fazer algumas ressalvas. Primeiro, o Leverkusen. O Leverkusen está envolvido na Liga dos Campeões e o próximo jogo do Leverkusen é contra o Porto. O Leverkusen perdeu para o Porto no Dragão, em Portugal, e havia vencido o Atlético de Madrid e perdido para o Bruges, ou seja, o Leverkusen tem 3 pontos apenas. Num grupo onde o Atlético de Madrid já perdeu para o Bruges, onde o Porto já perdeu para o Bruges, o Porto acaba sendo um adversário direto, sim, do Leverkusen, já que o Leverkusen venceu o Atlético de Madrid. Então é bem provável que o Leverkusen jogue, obviamente aqui de maneira titular e focada contra o Schalke, porque o time está na zona de rebaixamento, nesse momento cairia direto, vocês não estão vendo por conta do monitor, mas tomem um pouco de cuidado, eu não vejo valor nessa odd. Primeiro, o Leverkusen não está fazendo uma boa temporada, só tem 2 vitórias contra o Mainz e contra o Atlético de Madrid, uma na Bundesliga e uma na Champions. Não vem desempenhando um bom papel. O Patrick Schick, que é o goleador da equipe, ainda não conseguiu desencantar um bom futebol, já fez gols, mas não desencantou um bom futebol. E o Schalke, apesar de ser um time que cede oportunidade demais, também é um time que cria ofensivamente. Tá? O Leverkusen já perdeu nessa temporada dentro de casa para alguns times assim, de surpresa. Por exemplo, já perdeu para o Augsburg, já perdeu para o Hoffenheim quase de goleada, tomou 3x2 do Freiburg, óbvio que são times bons, não conseguiu ganhar do Bremen. Então assim, muito cuidado, não vejo valor nessa cotação, principalmente porque o time do Leverkusen no próximo dia 12, então provavelmente aqui 8, domingo, 9, na quarta-feira, né? Leverkusen vai pegar o Porto. Então, muito cuidado com essa odd aqui, eu tô fora desse jogo, tá? Outro jogo que pode ser uma grande pegadinha, meus amigos, é o Leipzig fora de casa contra o Mainz. Por quê? O Leipzig fora de casa, ele vem de 1, 2, 3, 4 derrotas, sendo 3 derrotas na Bundesliga. Perdeu para o União Berlim, para o Frankfurt e para o Borussia Mönchengladbach. Em todos esses jogos, ele só conseguiu marcar um gol, tá? E perdeu para o Real Madrid na Champions. O Leipzig joga
no dia 11, terça-feira, contra o time do Celtic, adversário direto por uma vaga nas oitavas de final. O Leipzig vinha praticamente eliminado na Champions, onde tinha perdido já para o Shakhtar por 4-1 em casa e onde tinha perdido para o Real Madrid fora de casa, mas venceu o Celtic e fez os primeiros 3 pontos. E na próxima terça-feira faz de novo um confronto com o Celtic, onde pode de novo repetir uma vitória, chegar a 6 pontos e aí pode fazer um confronto direto contra o Shakhtar, já que provavelmente o Real Madrid vai ser primeiro do grupo, né? Então aqui a gente tem um Leipzig meio de tabela, que já não, na minha opinião, não vai ter chance nenhuma no campeonato alemão, talvez nem para pegar segundo, terceiro lugar, como costumava tentar pegar. Pode até beliscar ali alguma vaga nas competições europeias, mas na minha opinião o grande foco do Leipzig está na Champions. Não acho que vai colocar o time reserva, mas pode ser que a gente tenha um déficit de atenção nesse jogo, e por isso para mim é um jogo perigoso, tá? Porque a gente pode ver um Leipzig desfocado em campo e ter a iniciativa de trabalhar contra eles, mas em algum momento a gente tem, óbvio, qualidade individual para tomar algum gol de contra-ataque. Então é um jogo bem cabreiro, tá? Se eu for trabalhar vai ser só no Match Odds, é um jogo bem cabreiro. Os últimos jogos dessas equipes foram jogos teoricamente para gol, 4-1, 3-2, 3-1, 5-0, mas tomem um pouco de cuidado com essa questão do Leipzig, tá? Outro time que envolve Liga dos Campeões é o Frankfurt, e o próximo jogo do Frankfurt é contra o Tottenham, jogo da volta. Eles fizeram um jogo já recentemente, eles vão fazer um jogo na quarta-feira. O Frankfurt tem um empate contra o Tottenham, 1 ponto, e uma vitória fora de casa contra o Marselha, 4 pontos. O Tottenham tem uma vitória contra o Marselha em casa e um empate contra o Tottenham, 4 pontos. Afinal de contas, tanto o Frankfurt quanto o Tottenham perderam para o Sporting. Ou seja, o Frankfurt está num grupo completamente bolado. O Marselha tem 3, o Sport tem 6, o Frankfurt tem 4 e o Tottenham tem 4. Então ainda é, obviamente, possível o Frankfurt conseguir vencer. Óbvio que na Inglaterra é muito difícil, mas eu imagino um Frankfurt já muito bem colocado aqui na Alemanha, que não vai disputar título, provavelmente aqui dando uma relaxada ou então entrando um pouco desfocado. Isso é tudo que o Bochum quer. Porque o Bochum é o pior time da competição, tem apenas 1 ponto, provavelmente deve cair, tá? Na minha opinião. Tem 23 gols sofridos, é a pior defesa da competição, não venceu nenhuma partida. Dentro de casa, o Bochum teve resultados contra o Colônia 1-1, perdeu para o Bremen 7-0 do Bayern e 2-1 para o Mainz, tá? Então realmente é uma situação complicada. O Frankfurt vem de 3 vitórias seguidas, 2 na Bundesliga, Bremen e Stuttgart. Nas 2 ele tomou gol. Aliás, os 3 jogos que ele saiu, ele tomou gol. O grande problema do Bochum é sair atrás do placar. Porque como é um time muito desesperado, você tem uma tendência muito grande de ter uma desorganização. É um time de Bundes 2, né, cara? Eu tô acostumado com o Bochum. É minha praia. Então é um time que emocionalmente ele pode estar, nossa, eu tô na primeira divisão. Mas quando toma um gol, sabendo toda a avalanche de merda, né, com perdão da palavra, que ele tá enfrentando, tomou um gol do Frankfurt aqui é muito complicado, porque aí o Frankfurt tem todo o contra-ataque para jogar e vai ser mais ou menos como foi o jogo contra o Leipzig. Tá? Então, na minha opinião, a arma do Bochum aqui é poder jogar no 0-0, tentar abrir o placar para poder buscar a primeira vitória. Podemos ter um valor aqui para o lado do Bochum se o Frankfurt realmente comprovar que está desfocado nesse jogo. Tá? Afinal de contas, perder um jogo para o Frankfurt, mesmo estando na parte de cima da tabela, não vai fazer muita diferença e o time vai conseguir focar aqui contra o Tottenham. Não é mania, não é comum na Alemanha isso acontecer, mas a gente consegue perceber esse tipo de desatenção dentro do campo, tá? Então, para mim, é um jogo também para correção de preço e possibilidade de over goals se o Bochum sair atrás do placar. Augsburg e Wolfsburg eu vou pular, tá? Um jogo de meio de tabela, pouco interessante. Eu tenho muita dificuldade nessa temporada de ler o time do Augsburg e o Wolfsburg, então, nem se fala, tá? Então eu vou ficar de fora. Na Bundesliga 2, vocês sabem, eu trabalho todos os jogos aqui para mercado de gols e possibilidade de alavancagem. Inclusive, está no intervalo aqui da Bundesliga 2 nessa sexta-feira. Destaques que eu vou falar para vocês. Darmstadt e Düsseldorf são um dos times, junto com o Paderborn, tirando o Hamburgo, porque o Hamburgo já é grande favorito, na minha opinião, são um dos times que eu boto muita fé para possível briga por promoção aqui. Tá? O Darmstadt venceu na última rodada o time do Paderborn fora de casa, tirou a invencibilidade do Paderborn, tirou a segunda colocação do Paderborn. E o Fortuna venceu de goleada o time do Arminia Bielefeld e colocou o Bielefeld, até o momento, na lanterna da competição. Tá? São 2 equipes muito bem treinadas, são ótimos jogadores. O Darmstadt não tem costume de
de parar de jogar dentro de casa mesmo em vantagem, e os últimos jogos aqui o Darmstadt marcou gol em todos. Isso é característica do Darmstadt quase em todas as temporadas, tá? Marcando gol em quase todos os jogos. Teve um empate contra o Arminia, um empate contra o Heidenheim, de resto, sempre jogos onde ele conseguiu pontuar e vencer, tá? Para mim, um jogo muito interessante, com possibilidades sim para trabalhar gols, mas uma coisa que pesa contra o Fortuna Düsseldorf é que o time não conseguiu vencer nenhum jogo ainda na Bundesliga 2 fora dos seus domínios, tá bom? Ou venceu? Venceu um, desculpa. Venceu um, tá atrás aqui, ó. Tá depois do jogo da Pokal, ele provavelmente deve ter vencido, mas uma vitória apenas nos últimos 4 ou 5 jogos e 3 derrotas para o Hamburgo, para o Heidenheim e para o Sandhausen. Para os 2 primeiros é time topo de tabela. Agora, para o Sandhausen realmente foi vacilo, tá? Jogo bom. Outro destaque, o Paderborn fora de casa, apesar dele ter uma campanha melhor em casa, é sempre bom ficar de olho no time terceiro colocado, tá? O São Paulo fora de casa é horroroso. Como visitante, o time tem 0 vitórias, 10 gols sofridos em 5 jogos, tá? O São Paulo, grande São Paulo dentro de casa, fora de casa é muito fraco. E aqui a gente tem confronto de campeões da primeira divisão, times de muita torcida, de muita tradição, com estádios maravilhosos. O Hamburgo contra o Kaiserslautern. O Kaiserslautern passou vários anos na terceira divisão. Eu não acho que o Kaiserslautern vai brigar para subir esse ano, tá? Posso queimar minha língua aqui, mas já é o suficiente ter subido para a segunda divisão, se manter ali, fazer uma manutenção. O Hamburgo já começou bem demais, é o melhor início de temporada do Hamburgo nas 5 temporadas que ele disputou, desde 12 de maio de 2018, data que o Hamburgo foi rebaixado. Se não me falha a memória, eu lembro desse tipo, tá? 12 de maio de 2018. Enfim, jogo bom, tá? Mas essa odd do Hamburgo pra mim é pegada, pra mim eu vou ficar só de olho em gols. Na La Liga eu quero ver o jogo do Real Madrid. Tá? O Real Madrid tá de boa com a Champions, esse aqui você pode ficar tranquilo pelo lado da Champions. Tá? O próximo jogo do Real Madrid na Champions é contra o Shakhtar Donetsk lá, possivelmente na Ucrânia ou algum estádio neutro. O problema aqui é o Getafe, que nesse momento é o 14º colocado, dentro de casa perdeu 2 e venceu 1, mas os últimos jogos, toda vez que o Real Madrid foi visitar o Getafe, nos últimos 2 jogos, ele não conseguiu vencer. 0-0 e 1-0 para o Getafe. Tá? Quando o Real Madrid joga em casa, ele consegue vencer. 1,45. Aqui a gente tem algumas coisas positivas e negativas. Positivas, o Real Madrid precisa da vitória. O Barcelona já colocou um pezinho na frente. O Barcelona está muito bem, muito sólido com chave. Então precisa da vitória. Tá? Outra coisa positiva, o Real Madrid não tem esse foco na Champions. Já tem 3 vitórias em 3 jogos, está muito de boa. Né? Qual que é a parte negativa? O Real Madrid, quando joga para propor jogo como protagonista, em alguns momentos ele não dá tanta leitura assim. Então você tem que saber interpretar alguns sinais para conseguir buscar esse gol do Real. Tá? E tem perdido muito gol, principalmente Valverde, que vinha jogando muito bem, Benzema, Vinícius, enfim. Né? O Vinícius ainda tem feito junto com o Rodrigo, mas o Benzema está deixando a desejar nos seus últimos jogos. Então, muito cuidado, tá? Eu vou ficar de olho aqui nessa possibilidade de ler a pior equipe ao Getafe. Beleza? Os outros jogos da Espanha eu tô fora. Ligue 1. Aqui eu não costumo trabalhar jogos do Marseille e não vai ser essa semana que eu vou mudar isso, tá? São os 2 líderes aqui, o Paris Saint-Germain contra o Reims e o Marseille contra o Ajaccio. Ajaccio. Enfim. O Marseille tem ali um prato para equilibrar. Um malabarismo de prato. Por quê? Na Champions League, o time perdeu para o Frankfurt em casa e para o Tottenham na Inglaterra. E venceu o Sport por 4-1, fez 3 pontos. O próximo adversário é o próprio Sport, lá em Alvalade, né? Lá em Portugal. Então, é o seguinte, ou o Marselha foca no francês, não que ele não possa focar nos 2, né? Mas ele tem que focar no francês para continuar a perseguição contra o PSG, que são 2 pontos, ou ele dá uma segurada e foca na Champions. Tá? Eu acho que vai focar nos 2, mas como eu não tenho esse costume de trabalhar uma série, já não vai ser nessa semana que eu vou trazer, porque eu sei que já tem um jogo ali muito importante na frente e pode tirar um pouco aqui a minha atenção. Tá? Então eu vou deixar de fora. Já o PSG, cabe ficar de olho, porque o Reims está fazendo uma temporada horrorosa, são 9 jogos e apenas 1 vitória. Dentro de casa o Reims não venceu nenhuma, só marcou 4 gols, perdeu 2, empatou 2, e o PSG venceu todas as partidas que disputou fora.
Então, mesmo com time misto, o PSG é capaz de vencer o Reims. Qual que é o problema? O PSG está num grupo complicadinho, né? Por mais que o Haifa seja um adversário de jackpot, Juventus, Benfica e próprio PSG disputam a primeira colocação, e para o PSG é muito importante ficar em primeiro, porque ele quer, obviamente, um adversário mais acessível nas oitavas. Aí eu acho que vai se classificar. O PSG somou pontos contra a Juventus e contra o Haifa, 6, mais o empate contra o Benfica, 7. Tá? Já o time do Benfica também tem 7. Vitória contra o Haifa, empatou com o PSG e venceu a Juventus. E a Juventus conseguiu seus primeiros 3 pontos. A Juventus pega o Haifa fora de casa e provavelmente tudo indica, em tese, que a Juventus deve vencer o Haifa fora de casa, né? Acho que é em Israel, né? Então, é o seguinte, é provável que a gente tenha um confronto direto entre ou PSG e Juventus ou Benfica e Juventus, para definição ali, talvez, de segundo colocado, porque se a gente tem um PSG jogando contra o Benfica no Parque dos Príncipes, se o PSG vencer, aí fica Benfica e Juventus disputando ali provavelmente a segunda colocação. E o PSG já se isola na liderança, porque também pega o Haifa em casa depois, né? Mas se o Benfica vencer, aí fica um confronto direto com a Juventus, né? Então, eu imagino que o PSG deva poupar alguns jogadores para o jogo contra o Reims, tá? Mas se não poupar, provavelmente a atenção vai estar voltada para lá. É diferente do Real, é diferente do Marselha, por exemplo. Por quê? Porque o PSG tem uma cobrança absurda na Champions. E o francês é praticamente obrigação, né? Então, eu vou deixar o PSG de fora, porque eu acho que eu posso ter... Óbvio, o PSG pode fazer um gol com 2 minutos e eu ficar ali com cara de bosta, mas eu prefiro do que ficar sendo enganado ali em um momento onde o PSG acelera, eu entro e daqui a pouco ele toma ataque, e aí o mercado vem contra mim, é mais complicado, tá? Eu gosto de trabalhar jogos do PSG onde ele de fato está jogando concentrado. Então eu vou escapar desse possível problema aqui, tá? Não estou dizendo que vai ser. Na Inglaterra, a gente tem um jogo do City com uma odd muito esmagada que eu vou pular. Para mim, é jogo para uma vitória do City aqui de novo. Por quê? O City também está tranquilo na Champions, venceu o Copenhague agora dentro de casa por goleada, venceu o Dortmund, também num jogo onde melhorou o segundo tempo, mas no primeiro tempo não estava tão bem. Surpreendente o Dortmund. E uma Champions onde o City venceu o Sevilha de goleada também fora de casa. Ou seja, o City tem 9 pontos, é líder, está de boa, né? O Southampton, nesse momento, ele é o 16º e como visitante tem uma vitória. Tá? Para mim, jogo para o City vencer com um gol do Haaland, provavelmente, né? Então eu vou ficar de fora só por essa odd aqui. A não ser que essa odd na hora do jogo seja próxima de 1,20. Aí pode ser. Aí eu posso consultar isso daqui, tá? De resto é só isso. Outro jogo, e aí eu já comentei sobre ele, e eu quero deixar um alerta aqui, talvez não seja um jogo que eu vou trabalhar, é o Tottenham, que vai ter o Frankfurt, né, na Inglaterra. Eu sei que times ingleses não têm essa mania de, eu vou deixar de focar aqui no campeonato inglês, que eu vou focar na Champions. Cara, isso muito dificilmente vai acontecer. Os times da Inglaterra valorizam muito a Premier League. Mas o time do Tottenham precisa da vitória para dar uma desagarrada do grupo. Um grupo onde ele perdeu pro Sporting, lá em Portugal, e onde ele não conseguiu vencer o Frankfurt na Alemanha. Então ele tem que se distanciar porque está todo mundo mais ou menos embolado e precisa alcançar o Sport, tá? E o adversário é o Brighton, que tirou o ponto do Liverpool em Anfield, né? Então o Brighton dentro de casa está invicto, só tomou 2 gols, e o Tottenham tem uma vitória apenas fora de casa. Então para mim é um jogo perigoso, um jogo para correção de preço, mas eu vou ficar de fora porque o Brighton deu muito trabalho para o United, naquela época o United estava pior, e deu muito trabalho pro time do Liverpool. E o Brighton perdeu o treinador. Quer ver, ó? Treinador. Eu sempre lembro, eu esqueço o nome, não sei se é Serbi, treinador do Brighton. É o português Roberto De Zerbi. Esse treinador, ele foi um excelente treinador do Sassuolo. Ele passou pelo Shakhtar e por conta das funções lá de guerra, ele veio para a Inglaterra. E é um excelente treinador. Então, por mais que o Graham Potter, né, o Graham Potter tenha ido para o Chelsea e tenha ficado aquela sensação, porra, o Brighton agora está sem treinador. Não, treinador, o De Zerbi é muito bom, tá? Então, muito cuidado. É outro jogo aqui que eu vou ficar de fora, né? Vai se tornando um clima complicado esse sabadão aí para mim, hein? Vou ficar bastante de fora de alguns jogos. Na Premiership eu quero fazer um jogo, eu vou te explicar por quê. Eu não quero fazer o jogo do Celtic, apesar de imaginar mais uma vitória do Celtic. Por quê? O Celtic tem um confronto direto com o Leipzig.
E o Celtic ainda pega dentro de casa, se eu não estou enganado, o time do Shakhtar. Deixa eu ver. Exatamente, porque ele empatou com o Shakhtar fora de casa, então ele ainda tem um confronto direto. Ele vencendo o Leipzig, já que ele perdeu agora na Alemanha, ele soma 3 pontos, ele vai a 4, já tinha empatado com o Shakhtar, tem um confronto direto com o próprio Shakhtar, iria a 7, impede o Leipzig de pontuar e depois joga fora de casa contra o Real Madrid na Espanha. Perigoso? Difícil? Mas ainda tem chance de se classificar. Já o time do Rangers, que é o jogo que eu quero fazer, já vou marcar aqui uma possibilidade de back, se tiver stream, óbvio. O Rangers está num grupo com o Liverpool, Ajax e Napoli. Só isso. E o Rangers perdeu para os 3. E aí a chance do Rangers agora, eu acho que nem rola pegar uma Europa League. Tá? Eu acho que nem o Ajax ele consegue pegar. O que sobrou para o Rangers agora é tentar alcançar o Celtic. Um Celtic que pode estar desconcentrado. Né? O Rangers perdeu de goleada para o Celtic no confronto direto aqui na Premiership, mas o Celtic tem vacilado e, obviamente, tem o foco da Champions. Então, eu acho que dá para ficar de olho nessa possibilidade de back Rangers aqui. Tá? Primeira Liga de Portugal. Porto, fora de casa. Jogo difícil para o Porto, porque o Portimonense é um excelente time. Como mandante, o Portimonense só tem uma derrota. O visitante Porto venceu 2 das 4. E o problema, de novo, o Porto tem o confronto contra o Leverkusen fora de casa na quarta-feira. Tá? É óbvio que não pode deixar de lado aqui a Primeira Liga, mas é provável que o Porto esteja em algum momento do jogo mais desconcentrado. Tá? Então, se for trabalhar esse jogo, muito cuidado. Esse jogo aqui eu vou pular, porque eu acho que o Portimonense pode causar muito perigo. O Benfica, já vou voltar no Sport. O Benfica faz um jogo contra o Rio Ave, que não está numa fase tão boa como visitante, né? Tem 0 vitórias em 4 jogos, e o Benfica perdeu 100% de aproveitamento no último jogo, né? Se eu não me engano empatou contra o Guimarães fora de casa, e vai enfrentar o Rio Ave. A odd do Benfica para mim está muito esmagada. Se eu encontrar um Benfica focado, motivado, com uma odd mais alta um pouquinho, 1,25, talvez eu tente buscar alguma coisa a favor do Benfica aqui, tá? Mas, lembrando, o Benfica tem o jogo contra o PSG na terça-feira, lá no Parque dos Príncipes. E é muito interessante para o Benfica chegar inteiro e tentar pelo menos puxar um pontinho lá, que seria interessantíssimo, tá? Principalmente para tentar buscar uma classificação. Cuidado. O Sporting pega o Santa Clara. Geralmente é muito chato você ir lá nas ilhas enfrentar o Santa Clara, só que o Santa Clara não vive um bom momento, tá? O Santa Clara tem apenas uma vitória dentro de casa, tá na zona ali de despromoção, de playoff de despromoção, e o Sporting vem tentando essa sobrevida na Primeira Liga, mas sinceramente, com 9 pontos de distância para o Benfica, já está muito difícil, tá? Para mim o Sporting vai tentar focar na Champions, tá? Os próximos jogos do Sporting, o Sporting pega o Marseille agora dentro de casa para tentar devolver a derrota que ele sofreu na França e tentar abrir aqui 9 pontos no grupo. Num grupo que está bem empatado, o Sporting pode ali, com essa sobrevida, na quarta-feira tentar distanciar, impedir o Marseille de pontuar e tentar fazer 9 pontos e se isolar na liderança. Então, de novo, pode ser um jogo perigoso, o Sporting pode estar desconcentrado, ceder muita oportunidade, então é mais um jogo que eu fico de fora. Tá? Você pode trazer, pelo mesmo critério que eu trouxe o Benfica, um possível Leia Santa Clara? Pode. Vou marcar aqui, ó. Pode trazer, por quê? Santa Clara vem mal. Então, pelos adversários de Benfica, Porto e Sporting, o Rio Ave e a Santa Clara, eles passam mais confiança no pré-jogo do que o Portimonense, que parece ser um adversário bem complicado. Tá? Então, um pouco de cuidado aí. Na Série A italiana, para a gente matar a Europa, a gente tem Sassuolo e Inter, Sassuolo ainda sem o Berardi. Estou sempre receoso de trabalhar o Sassuolo. Quando eu trabalho é para mercado de gols, não é para match odds. Mas, de novo, sem o Berardi. O Sassuolo vem de uma boa vitória dentro de casa contra a Salernitana, 5-0. Já deu uma subida na tabela, já passou a própria Inter. E a Inter, com a vitória contra o Barcelona por 1-0, ela começa a ter uma sobrevida na Champions. Já começa a ter ali a segunda colocação, né? Porque o Barcelona perdeu para a Inter fora de casa e para o Bayern fora de casa. E a Inter venceu o Vitória Pilsen e venceu o Barcelona, apesar de ter perdido para o Bayern. Então, de novo, a Inter vai na Espanha pegar o Barcelona. Se sair com um pontinho dali seria interessantíssimo, porque depois pega a Vitória Pilsen de novo dentro de casa, e aí depois no finalzinho vai enfrentar o Bayern na Alemanha para tentar buscar um empate para a classificação. Então, mais uma vez, a Inter pode estar desfocada, mais um time que pode ser complicado. Se eu for trabalhar algo aqui,
como eu tenho de costume no Sassuolo, é mercado de gols. Eu não trago o Sassuolo para match odds porque geralmente é muito complicado, tá? Milan e Juventus, mais 2 times envolvidos em Champions. Talvez pelo Milan estar mais próximo da liderança, a gente tenha um Milan mais focado. Porque o Milan, na fase da Champions, está complicado. O time perdeu o time empatou com o Salzburg, venceu o Zagreb, 3 pontos, e agora perdeu para o Chelsea. Tá? Não é, obviamente, um sinal de eliminação, o Milan pode buscar a classificação, mas o Napoli, a Atalanta, o Udinese já estão botando alguma marcha aqui, então o time tem que buscar. E qual que é a boa oportunidade aqui nesse confronto direto histórico, né? A Juventus, ela precisa vencer o Haifa. O Haifa é na terça-feira. Então, assim, eu não consigo ver a Juventus extremamente focada nessa partida contra o Milan, tá? Eu acho que em algum momento do jogo a Juventus vai ratear aqui, porque a Juventus precisa dessa vitória. É muito mais importante para a Juventus do Allegri se classificar na Champions num grupo com o PSG e Benfica, onde ele começou perdendo para esses 2 adversários, do que tentar uma recuperação aqui na Série A. Já começou mal demais. Já tem 7 pontos de diferença do líder, né? Então, para mim, a Juventus, óbvio, vai ter que se poupar para jogar com o Haifa. Quem que se poupa para jogar com o Haifa? Cara, a Juventus teve algum momento do jogo ali, ganhando por 2-1, que poderia ter tomado um empate, tá? Então, a Juventus não tá isso tudo, beleza? Então, para mim, é um jogo para correção de preço, mas para ter muito cuidado, pisar em ovo, porque os 2 times podem estar desfocados aqui, tá? Bolonha e Sampdoria é um jogo complicado. O Bolonha, a torcida cobrou principalmente o Thiago Motta, se eu não me engano é o treinador da equipe, né? Cobrou a galera no vestiário. O time do Bolonha, para mim, é um dos piores inícios do Bolonha das últimas temporadas que eu tenho acompanhado. E a Samp nem se fala, né? Nenhuma vitória até o momento, 2 pontos apenas. Como visitante, perdeu as 3 partidas que fez, só fez 2 gols, tomou 8. Então, assim, se tem um momento para o Bolonha melhorar, é contra a Sampdoria. Tá? Os últimos jogos entre eles, 2-0, 2-1, 3-1, 2-1, 2-1. O Bolonha vem ganhando as últimas 5 partidas. Mais uma vez aqui, paternidade, né? Só registrar em cartório. Então, pode ser uma oportunidade para trabalhar contra um pior equipe em campo, a Sampdoria, que vive uma fase muito ruim. Mas lembrando, o Bolonha também não vive a sua melhor fase. Deixa eu respirar um pouquinho. Vamos falar de Série B? Vamos falar de Série B. Mas só os jogos que importam, tá? Na parte de cima da tabela. Bahia e Brusque. O Bahia, na minha opinião, ele tá bem mais tranquilo com o Vasco, apesar de ser um ponto só. Mas vamos lá, o Brusque tá dentro da zona de rebaixamento. Fora de casa, o Brusque só tem 2 vitórias e o Bahia tem uma grande força em casa. Para mim, realmente, o Bahia é favorito, mas eu vou ficar de fora pelo preço, tá? Acho que o preço do Bahia aqui tá muito baixo para mim. Londrina e Grêmio. Grande chance do Londrina buscar uma vitória para continuar sonhando com acesso. Porque o Grêmio, ele tem focado com o Renato Gaúcho em pontuar dentro de casa. E é provável, já que não vai ser campeão, o Cruzeiro já é campeão, é provável que o Grêmio faça boa campanha até o final da competição dentro de casa e realmente busque ali a sua vaga para a Série A. Tá? Então eu não duvido do Grêmio jogar com um time mais misto aqui, com um time mais, enfim, alternativo. E pode ser uma oportunidade de correção de preço nesse jogo, sim. Tá? A gente pode ter o Grêmio corrigindo sem muita intensidade em campo. Ituano e Guarani. O Ituano empatou com o Cruzeiro fora de casa, ainda tem chance, tá? Dentro de casa o Ituano tem apenas 2 derrotas e o Guarani como visitante tem 3 vitórias apenas, tá? Não sei se o Ituano é muito distante para mim em relação ao conhecimento, cara. E pelo momento do jogo, é muito próximo do jogo do Vasco, que é onde eu vou conseguir acompanhar. Então eu vou dar foco aqui pro Vasco. O Vasco pega o Novo Horizontino. Novo Horizontino como visitante, 2 vitórias apenas. E o Vasco é um time que dentro de casa patrola mesmo. Não tem como, tá? O último jogo deu mole contra o Londrina, mas vinha de 4 vitórias seguidas. Pode ser um jogo para ficar de olho num lei ao Novo Horizontino. Mas lembrando que a última vez que eles se enfrentaram, o Novo Horizontino venceu. Mas aí o Vasco realmente tem uma campanha ruim fora de casa. Tombense também é um time que tá na briga? Não tá. Ponte tá na briga? 43 pontos também não tá, né, Ponte? Faltando aí 5 jogos, você me desculpa, eu vou ficar de fora, tá bom? Então, da Série B é isso aqui que eu quero fazer. Na Série A nós temos Cuiabá e Flamengo. O Flamengo aqui não tem nenhuma pretensão de título, afinal de contas o Palmeiras já é campeão, nós vamos ser sinceros.
Mas não custa nada ficar ali dentro da zona de classificação. O Flamengo deve ter usado os titulares pela última vez antes do jogo contra o Corinthians, né? O primeiro jogo contra o Corinthians eu já falei para vocês da supercotação aqui da Betfair. O Cuiabá está dentro da zona de rebaixamento ainda, né? E teve ali já o Atlético Goianiense fungando no cangote, porque o Cuiabá está com 30, o Goianiense está com 28, o Goianiense que venceu o Fluminense. O Cuiabá venceu 4 partidas dentro de casa, diferente da temporada passada, onde ele conseguiu somar muito ponto. E o Flamengo não é um bom visitante, tá? Uma temporada bem mediana do Flamengo fora de casa. Então a gente consegue ver aqui no PDF de apoio. Nada de muito interessante. E o Flamengo provavelmente deve colocar um time talvez até mais misto aqui. Lembrando que na quarta-feira o Flamengo pega o time do Corinthians lá na Arena Corinthians, tá? Então eu acho que é um jogo de pegadinha, por mais que o Cuiabá aqui, obviamente, seja não favorito, a gente pode ter em alguns momentos o Flamengo não jogando tudo que pode, tá? O Flamengo, o Gabigol, por exemplo, pode jogar contra o Cuiabá, mas não sei se está muito interessado. No último jogo ele forçou um cartão sem necessidade, achando que já era o terceiro cartão e não era. Então eu não sei se o Flamengo vai estar tão focado nesse jogo aqui contra o Cuiabá. Eu, particularmente, prefiro ficar de fora. Talvez o valor aqui esteja em alguma coisa contra o Flamengo em alguns momentos do jogo. Corinthians e Atlético Paranaense é a mesma coisa. O Corinthians pega um adversário que não está focado no Brasileiro, que está focado na final da Libertadores, mas a final da Libertadores vai demorar muito. Então o Atlético Paranaense pode sim tentar, assim como o Flamengo, uma vaga dentro do G4. O Corinthians quer permanecer e quer subir um pouco mais, né? O Corinthians dentro de casa é um dos melhores, é o melhor mandante da competição, não é um dos melhores, né? É o melhor mandante. E o Cap fora de casa melhorou muito das últimas temporadas para cá. O Cap só pontuava praticamente dentro de casa, né? Já é o 8º melhor visitante. Os últimos jogos entre eles, o Corinthians venceu 1-0 dentro de casa, 3-3, e os outros jogos foram na Arena da Baixada, onde a gente teve um empate, uma vitória do Corinthians e outra vitória do Corinthians, tá? Então, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de valor aqui, mas é complicado, né? Olha só. O Corinthians realmente tem um excelente primeiro tempo, marca primeiro em quase 70% das vezes, é um time que falha muito pouco em marcar, marca muito mais gols do que o time do Cap, sofre muito menos, tem uma excelente defesa, não é um time que cria tanto, mas é um time que aproveita muito bem, né? O Roger Guedes, o Yuri Alberto, enfim, time muito bom. O Corinthians tem um excelente primeiro tempo, o Cap pode oferecer pra gente aqui alguma oportunidade de um ler a pior equipe em campo nesse primeiro tempo, tá? Porque a gente tem um Cap vencendo apenas 7%, marcando 2 gols, o Corinthians é muito bom. Já o segundo tempo do Cap, aí tem muita mão do treinador. O Cap melhora bastante, aí eu já fico de fora, tá? Então eu vou buscar alguma coisa nesse jogo contra o Cap dentro do primeiro tempo. Acho que é isso. Se eu não esqueci de nada. Na terceira Liga da Alemanha nós temos o 1860 Munique, que atualmente é o líder da competição, pode ficar de olho nesse jogo para gols, que pode ser interessante, tá? É o time que tem o segundo melhor ataque da competição. O Elversberg, que é o vice-líder e o melhor ataque da competição, quer dizer, pega o Duisburg, que já foi grande, também pode ser um jogo para gols aqui, tá? O que mais que a gente tem? Na Eredivisie eu não tenho trabalhado os jogos nem do Ajax, nem do PSV, enfim, eu acho que eu vou ficar por aqui. Meus amigos, se você chegou até aqui, por favor, né? Like no vídeo, inscrição no canal e um grande abraço. É um prazer, viu? Bom sábado.